Boa tarde, pessoal, tudo bem? Os leões e leoas aí. Deixa eu falar, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo aqui em forma de react. Eu sou o Cláudio, né? Cláudio André, sou aqui do canal. E vou fazer esse vídeo em forma de react porque é um assunto pertinente a todos e que pode de fato atingir a todos. E eu peguei aqui no canal do deputado Gustavo Gaia uma situação que pode acontecer e dificultar muito nossas vidas nos próximos meses já, né? E tem alguns recados importantes aqui nessa situação. E se todos puderem ver, compartilhar, dar o like, compartilhar para os amigos aí, para todo mundo poder ver essa situação, né? De que maneira está a situação. Mas o que tem isso a ver com o reino de Deus, né? No caso, é porque quando o ímpio governa, o povo geme. E tá acontecendo isso aqui, ó. Time a brilhante capacidade da mente do Lula e dos petistas do governo. Como vocês sabem, eles têm um grande problema para resolver: o alto preço dos alimentos no Brasil, a inflação exorbitante, a população mais pobre e simples sem condições de ter suas 3 refeições por dia, porque a carne tá caro, o ovo tá caro, a picanha, o café, o arroz. Isso aí já é um fato, né? Todo mundo sabe qual é a situação. E isso aí já é um fato. É inegável, né? Para todos. Até mesmo aqueles que votaram no Lula, que alguns que já vinham elegendo o PT anteriormente e outros que votou agora, né? Alguns jovens menos desavisados, né? Mas é inegável que tá tudo caro e assim, até a situação até da proteína, até o ovo, chegou no ovo a situação, entendeu? Então a coisa ficou bem apertada. E o mais interessante é que quem domina o alimento domina politicamente as estratégias para com o povo, né? E um conglomerado só aqui no Brasil está dominando a questão da proteína animal, inclusive o ovo, né? Mas vamos ver aí. Arroz, o feijão, o azeite, as frutas, tudo tá tão mais caro que é aquilo que o Lula falou, né? Se tá caro, não compre, tem muita gente passando fome. Mas aí o Lula vai e tem uma brilhante ideia. Como que acaba com os altos preços dos produtos, dos alimentos nas prateleiras do supermercado? Tá resolvido. É só fazer com que não tenha alimento, ovo, carne, café, picanha nas prateleiras do supermercado. Tá achando que eu tô brincando? A nossa força motriz da nossa economia. O que ele vai dizer aqui, ó. Existe uma situação, isso é global em todos os países, né, que adotaram o comunismo como forma de governo. Muitos adotaram com apoio da população e outros foram suprimidos, né? A maioria, na realidade, foi suprimida. Porque o que acontece é que quando se domina essa parte do alimento, você chega num ponto onde você pode espremer a população até ao ponto deles acharem que o que estava ruim está melhor do que a situação atual, né? Então é isso que ele está falando, que pode chegar a um ponto de não ter alimento. Quem está reclamando do preço pode chegar num ponto de não ter alimento. É a produção agrícola, é o agro. É o agro que realmente sustenta a economia do nosso país. E o agro, para poder ter essa produção exorbitante, onde o Brasil é considerado o celeiro do mundo, ele precisa de uma coisa que se chama Plano Safra, que é uma forma de um subsídio que o governo dá para bancos, para que bancos possam fazer empréstimos aos produtores com juros mais baixos. Porque se os bancos forem cobrar os juros reais, se torna inviável, já que a margem de lucro dos produtores não é tão grande, é pequena, e se tornaria inviável. Então o que acontece? Oferece um empréstimo, crédito para esses produtores. O que acontece, pessoal? Às vezes a gente vê o pessoal do agro aí andando na caminhonetona, as coisas tudo arrumadas, né? E trator, e moendo e tudo, só que realmente a margem de lucro deles é pequena. A margem de lucro do produtor é pequena. Alguns têm uma margem de lucro maior porque eles transformam o produto antes de entregar ou determinada situação, mas a margem de lucro deles realmente é pequena.
Então, para ele ter um lucro maior, porque ele trabalha com terra, então ele às vezes tem que ter uma terra maior, fazer um arrendamento maior, otimizar a produção, comprar máquina, insumos de boa qualidade, e tudo isso demanda um custo alto, e no final, mesmo que ele pegue o dinheiro emprestado no plano safra, aí, por exemplo, para ele é dificultoso. E se ele não vender, ou der um problema, um intempérie do clima, ou uma praga, ou um problema de superprodução, né, que pode gerar a falta de demanda por determinado produto, o lucro dele fica ainda mais seccionado. Ele vai ter que ir dividindo o lucro dele em algumas coisas, e aí a margem de lucro dele é realmente apertada. E a vida do agricultor aí não é fácil, não. É isso, a gente está falando de grandes agricultores, né? Existe, porque o que ele vai falar aqui, por exemplo, para que eles possam comprar o maquinário, para que eles possam comprar todos os insumos, a ração, a semente, produzir e depois vender, tanto para fora do Brasil quanto aqui dentro. Vendendo para fora, inclusive trazendo dólares, capital internacional para dentro, melhorando assim a taxa de câmbio brasileira. O que acontece? O Lula decidiu fazer isso aqui, gente. Governo suspende novas contratações do Plano Safra. Isso aqui vai acabar. Você pode ficar tranquilo, não vai ter ovo caro, não vai ter arroz caro, não vai ter carne cara. O que não vai ter é o arroz, é a carne, é o ovo. Porque sem o Plano Safra, os agricultores do Brasil, os grandes agricultores, ou médios e pequenos também, não vão conseguir plantar, não vão conseguir. Quando ele chega a falar médio produtor, é porque o Pronaf não foi afetado. Então, o programa de agricultura familiar ainda vai prevalecer na questão do empréstimo, que no total bruto do empréstimo mesmo no Plano Safra, dos 400 e poucos bilhões aí do Plano Safra, é pouco. A porcentagem é muito menor. E a agricultura familiar só não se subsiste, né? Porque o agricultor de tomate, por exemplo, da agricultura familiar, quando vê que o Plano Safra não chegou no bolso dos outros dos grandes produtores, vai ver que o tomate vai ter um aumento de preço, e aí ele vai querer seguir esse aumento de preço. O que acontece na realidade é o seguinte, que sem o Plano Safra, sem as novas contratações do Plano Safra, vai ficar difícil para as próximas plantações. Então, o que o agricultor hoje vai pensar? Nossa, não vai ter o Plano Safra, eu vou ter que trabalhar com meu dinheiro, eu vou reduzir a produção, trabalhar com o maquinário que já tem, ao invés de eu plantar 10 hectares, 20 hectares de tal produto, tal grão, eu vou plantar menos, que eu corro o risco de perder menos caso dê algum problema. O resto da terra eu tento arrendar, se não der para arrendar eu planto outra cultura de menor valor que dá para mim escoar com facilidade, mas eles vão ter que mexer nesse plano de última hora. Está muito calor, pessoal. Tem que mexer nesse plano de última hora, e isso vai atrasar a próxima produção. Algum tempo atrás nós já estávamos conversando sobre os adubos com um colega da gente, né? A gente trabalha no sistema onde é ligado no agro, e os adubos, os insumos já estavam muito caros, e a produção para 2024, 2025 já tinha ficado alta, e agora vai ficar mais alta ainda, né? Apesar de não ter o dinheiro correndo para fazer as compras, né? Algumas coisas de insumo vai ter que baratear, porque senão eles não vão vender, mas o plantio vai diminuir, você entendeu? Então, quem não tiver a soja já contratada aí para vender para fora, quem não tiver recebido dinheiro de fora aí para poder tocar a produção, vai sofrer muito. E a agricultura familiar não dá conta de tocar isso sozinho, infelizmente. Fazer as suas novas safras, e vai faltar alimento no Brasil. Então a solução do Lula é muito simples. Tá reclamando do ovo caro? Quero ver você reclamar se não tiver nem ovo na prateleira. Tá reclamando da picanha? Como que você vai reclamar se não tiver nem picanha? Então essa suspensão, aí vem a imprensa e a narrativa deles. Ah, mas a gente vai manter dos pequenos agricultores, né? Só que os pequenos agricultores, agricultura familiar, corresponde a 30% da agricultura total. E o percentual é baixo. Então,
30% da agricultura total. A gente já exporta muito, talvez a produção que a gente faz do consumo interno, para o consumo interno consegue se subsistir, mas não vai ter um giro de capital. E não entrando o dinheiro aqui, os outros empregos, tudo em volta vai quebrar. Cidades majoritariamente agrícolas, que são ricas, né, pelo fato de serem até bem administradas com o dinheiro do agro, como Rio Verde, Porangatu, aqui no estado do Goiás, outras cidades em Minas Gerais, cidades como Uberlândia, Uberaba, cidades em São Paulo como Brotas, são cidades que são majoritariamente agrícolas. Elas vão sofrer muito, muito mesmo com essa situação. E vai ficar cada vez mais difícil. E a agricultura familiar, como ele disse, corresponde a 30%, e muitos não vão ter o incentivo também para poder trabalhar, porque ele já criou, com essa medida, já criou um freio até no pequeno produtor, porque agora também ele não vai querer investir muito com medo de dar um problema e amanhã o Pronaf não funcionar para ele, né? Ele não ter acesso ao Pronaf. Os assentados, que é o que eles tanto falam, é 1%. E os pequenos produtores, tá, que tem até 4 módulos da produção, corresponde a 28%. O que o Lula decidiu fazer, na verdade, é uma retaliação ao agro. Só que quem vai sofrer com isso é você. Você não vai ter comida para comprar, então você não vai ter como reclamar do preço mais, né? Essa decisão é uma das maiores bombas que o Lula está soltando contra o povo brasileiro. E é algo que a repercussão vai vir dentro de alguns meses, não é imediata. Mas se ele realmente levar adiante a suspensão do plano safra, meu amigo, não vai ter produção, eles nem sequer, o agro não vai plantar, quem tiver alguma coisa vai aumentar a margem de lucro agora, para poder diminuir os seus danos, o seu prejuízo que ele certamente vai levar. Essa é a solução desse governo. É uma situação tão absurda, eu só tenho uma coisa a pensar, ele está querendo endividar o agro de tal forma para que essas terras sejam tomadas pelos bancos, né, pela União, e aí ele possa distribuir entre seus coleguinhas do MST. É a única explicação. Isso é mais lúdico, mas é possível. Isso aqui é quase que uma estratégia de guerrilha, na realidade. E a pessoa vai falar assim, mas você está sendo radical. Não, eles estão lutando com a arma que eles têm agora, que é o poder, e eles têm os mecanismos para isso agora, né? E eles são pacientes, então eles vão perseverar nisso. E é igual a Hidra, meu amigo, cortam a cabeça, vai aparecer outra. Então, assim, é uma questão de quem tiver, assim, até uma conduta cristã. Agora é hora de orar e juntar e guardar, e se puder fazer sua dispensinha, fazer tudo direitinho, para você passar menos apertado durante um determinado período de tempo, até isso se resolver. Porque realmente pode haver esse tipo de situação. E eles não estão brincando não, pessoal. Isso aqui, a Argentina passou por isso há pouco tempo atrás, Venezuela vem passando por isso aí há algum tempo. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui, quando as velhinhas, o povo tava lá na porta dos quartel, orando lá, e o povo até ria, né, falando que eles estavam pedindo ajuda dos árabes. Era por causa disso aqui, pessoal. Era por causa desse tipo de atitude, desse tipo de ação. Era justamente por causa disso aqui, ó. Empresas fechando, gente quebrando, emprego acabando, alimentos subindo. E eles têm 2 anos e alguma coisa que tem o governo Lula. E a única coisa que eles souberam fazer até agora foi criticar o governo passado e arrecadar mais imposto e cortar benefício. Não tem uma ação altiva vinda do governo que até agora apareceu gerando um resultado, um bom resultado, algo que eu pudesse falar, olha, eu sou um Zé Ninguém, um coitado, eu estudo o que eu vejo, então eu não sei nem analisar a fundo, mas não precisa ter não precisa ter um estudo mais aprofundado para se enxergar determinadas coisas, entendeu?
Aqui muitos estão enxergando isso já, assim, a pessoa que a gente olha às vezes pensa que não tem instrução, já enxergou isso aqui há muito tempo. Então eles não estão de brincadeira não, eles vão por tudo ou nada e com eles não vai ter facilidade não, é dificuldade, é só no joelho, na oração, no jejum e o pau quebrando e você segurando na mão de Jeová, irmão. Explicação que eu encontro. A justificativa deles é de que, mas é porque o Congresso não votou a LOA, né, a lei orçamentária. Não votou porque o governo não soube fazer política interna. Primeiro, tá péssima o que eles apresentaram, é impossível ser aprovada do jeito que está, vai levar o Brasil a um caos econômico ainda pior. E também porque o governo não tem mais articulação com o Congresso. E ele tá falando isso da LOAS, né, a lei, né, orçamentária. Então, o que acontece? Todo projeto do governo que está chegando está mal escrito, tá mal escrito, ou eles não estão sabendo disfarçar a verdadeira intenção, não está chegando palpável para fazer até as votações para o próprio governo. É como se eles mesmos estivessem encavalando as próprias ações, porque tipo assim, talvez eles não tenham uma ação para tomar agora que vá fazer uma melhoria visível na conduta de governo, e aí eles mesmos estão empurrando com a barriga um monte de coisa. E eles só querem passar o que for para arrecadar. O que não for para arrecadar, eles não estão preocupados em passar. Eles estão preocupados com Bolsonaro, com joia, com o cartão de vacina de Bolsonaro, se o Bolsonaro vai para os Estados Unidos, se não vai. Esses dias o Haddad culpou o Temer e o Bolsonaro pelo que acontece hoje. Então, assim, a preocupação deles é só essa, é ir atrás de quem eles acham importante se vingar e deixar o pau torar. O Congresso, o centro já pulou fora, não quer conversa com esse governo. Esse governo perdeu algo muito importante, que se chama governabilidade. O que acontece? Acabou o dinheiro. Por quê? Primeiro, a taxa básica de juros não para de subir, estava em 11, 12, foi para 15%, ou seja, não tem condição mais de manter os créditos dessa forma, porque a taxa de juros está exorbitante, e a taxa de juros está dessa forma porque o governo demonstra total descontrole fiscal. Esse descontrole fiscal afugenta investidores e faz com que todo mundo não veja estabilidade econômica para investir no Brasil. Mais uma vez, essa é a pior de todas, gente. Eu acho que eu não estou conseguindo desenhar a magnitude que está acontecendo. Esta decisão aqui vai arrebentar com o Brasil mesmo. Se você tem o dinheirinho guardado aí, meu amigo, vai lá e estoca sua casa com arroz, feijão e carne, porque vai faltar. O agro vai parar. Pessoal, o agro é a coisa que dá certo aqui. Depois de muito estudo, tem muito estudo envolvido, tem muito investimento envolvido, tem muita coisa envolvida, o agro dá certo. O agro dá certo no Brasil. O Brasil tem grandes reservas de minério que alguns países não têm, por exemplo, nióbio, grafeno, mas não refina, não minera, não refina aqui, não tem uso direto aqui, tem grandes reservas de petróleo, uma das grandes reservas de petróleo, mas não refina aqui, não trabalha com ele aqui. Então, tudo passa pela mão de outra pessoa primeiro, é commodity, é tudo. Não tem como falar outra coisa. O agro é uma das coisas que funciona no Brasil quase que independentemente do governo, né? Porque isso aqui, o Plano Safra, não é um dinheiro que está dando para ninguém, não. Eles estão emprestando esse dinheiro aqui, esse valor, e ele é pago a juros, entendeu? E desse valor tem as colheitadeiras, né, que eles compram, né? Eles se transformam em bens materiais. São produtos de valor que depois poderão ser negociados. Então, assim, o agro, ele funciona nesse sentido. Agora, outras coisas no Brasil não funcionam também. O Brasil não exporta serviço, o Brasil não exporta produtos industrializados como deveria. Então, meu irmão,
é isso aqui, é você correr atrás do seu e resolver esse BO para você, porque o governo, como todo mundo sabe, não vai oferecer nada, né? Peço aos irmãos aí que orem, né, pelo país, por todos nós aí, e que as nossas preocupações sejam voltadas à nossa família e que a gente entenda que o governo agora atual, você não precisa contar com ele não, irmão. Tá? Deus abençoe, muito obrigado aí a todos. Eu vou fazer alguns vídeos assim para poder ir alertando aí o pessoal e também para ir discutindo o que está acontecendo, né, o que é novidade aí no mundo. E o agro parando por conta dessa suspensão do Plano Safra, para de comer o Brasil. Não tem mais alimento. Simplesmente não tem mais alimento. Essa é a gravidade do que está acontecendo. A gente sabia que ia ser ruim. Só que ser ruim, a gente até sobrevive. Isso é desastroso o que o Lula está fazendo. O que aconteceu em